Conversas com Binder. Olá, essa é mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje é a conexão Brasil-Estados Unidos com Horácio Coutinho, diretamente lá da Califórnia, San Diego. Sempre sol, sempre tempo bom, sempre com boas notícias, diretamente da terra do Tio Sam, o nosso amigo Horácio Coutinho. E hoje, nessa conexão que já é um enorme sucesso aqui dos podcasts aqui no Brasil e também vai ser com certeza lá nos Estados Unidos para os brasileiros que estão lá. A gente vai falar do assunto bastante polêmico hoje em dia, que é a questão do lifestyle. O que seria o lifestyle? Qual é o seu lifestyle? Por isso, nós vamos conversar com ele agora, Horácio Coutinho, diretamente lá da Califórnia. E aí, Horácio, tudo bem por aí? Como é que tá? Fala, meu garoto. Por aqui, tudo certo. Dentro do possível, claro, a gente tá numa pandemia, numa negação horrível aqui no Brasil, mas a gente vai seguindo em frente. Bem, e aí? Vamos começar abrindo no seguinte sentido, meu amigo Horácio. Vamos começar falando sobre o lifestyle. Me diz, você que é um cara experiente, que decidiu mudar de vida, mudar de país, o que significa o tal do lifestyle? Primeiramente, o que é o lifestyle, né? A gente gosta de muito pelas revistas e criar um padrão de lifestyle pré-definido, né? Hoje é moda isso, né? Então é moda o viajante, é moda o mochileiro, é moda o nômade digital. Então, a gente tenta estereotipar, primeiro, a palavra lifestyle, né? E hoje, as revistas, o canal Off, né? Muitos ajudaram a gente a construir um estereótipo perfeito do lifestyle, né? Óbvio, qual é o lifestyle perfeito? Hoje em dia, aquele no qual você não precisa trabalhar e se diverte 24 horas por dia, sem ter responsabilidades e tendo liberdade. Então a gente passou a acreditar nesse oásis, né? Nessa joia rara, né? Que seria a busca por esse lifestyle. Como a gente já comentou na última conversa, para mim essa é uma grande base que guia as pessoas para uma depressão ou para uma decepção constante. Por alguns motivos. Primeiro, e aqui a gente pode entrar mais a fundo em cada um desses assuntos, mas o primeiro deles é que não existe uma regra para isso, né? Não existe uma regra para você ter Você pode ter um lifestyle do qual você admira, né? Um estilo de vida, né? Lifestyle, a gente está falando de estilo de vida. Então eu admiro o estilo de vida do Neymar, né? Supondo, eu não admiro, mas... mas pode crer que tem gente que admira sim. Então, de repente, a pessoa admira o estilo de vida de outra pessoa, mas não necessariamente essa roupa veste nele, entendeu? Então, não necessariamente a boa vida para um serve para o outro, né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando a gente está falando de estilo de vida, quando a gente está falando de lifestyle, ela precisa se descobrir, né? Essa resposta não está nos livros, cara. As pessoas buscam essas respostas no livro, elas buscam o caminho para a felicidade no jornal, na internet, são as coisas mais pesquisadas, né? Se você olhar no Google, uma das trend searches na história do Google qual o sentido da vida, né? Tipo, as pessoas estão procurando essa resposta, mas essa resposta cada um tem que achar a sua, né? Então essa é a primeira coisa, assim, temos que quebrar o estereótipo do que é o lifestyle perfeito, né? O lifestyle perfeito é aquele que abraça você,
que abraça a tua vida, que faz, como a gente falou lá no começo, que faz a tua vida ser mais leve, que faz a tua vida ser mais produtiva, que faz a tua vida ter mais sentido, porque afinal, dentro da minha filosofia, dentro do que eu acredito, a vida boa, a vida que vale a pena ser curtida, né, é aquela vida na qual você tem um sentido dentro da tua existência, né? Aquela história de que você constrói a sua história, né? Então, se você está tentando viver o lifestyle de outra pessoa, você está apenas reescrevendo uma história de outra pessoa no teu papel. Só que nem sempre o teu papel, a tua caneta é a mesma, né? Então, primeira coisa é essa, quebrar o estereótipo do lifestyle perfeito. Tem gente que tem um lifestyle perfeito vivendo naquela loucura de São Paulo. E se você parar para pensar, você vai conhecer gente assim, né? Aquelas pessoas que amam São Paulo, que vivem aquela vida rush de São Paulo, aquela loucura 100%, e amam aquilo, cara. Né? Quantas pessoas depois que eu vim para a Califórnia me falavam, cara, tá bom aí, acho que eu vou para a Califórnia. E daí um dos meus amigos me falou isso, eu pensei assim, cara, mas você é um aficionado pela velocidade da vida em São Paulo, o que você quer fazer aqui, cara? A resposta não é essa, velho. A resposta é você adequar o seu lifestyle, né? Então, voltando, a primeira coisa é isso, a gente tem que quebrar o estigma do que é um lifestyle, né? E a segunda delas é que a gente criando esse estereótipo que a gente falou lá no começo, o estereótipo canal off, o estereótipo revista de viagem, o estereótipo youtuber ou influencer, né? Que é o cara nômade digital, que é o cara que faz dinheiro na internet e tal. Com esses estereótipos, a gente passou a criar expectativas muito altas, cara. Muito altas para a nossa vida. Então, muitas vezes parece que isso nos leva a pensar que a gente está sempre fracassando, né? Sim. Porque a gente está trabalhando com expectativas nunca alcançáveis, né? Porque o que a gente falou no começo, né? O que serve para um não serve para outro. E segundo, que nem tudo a gente vai conquistar na vida, né? Se você for buscar esses estereótipos, você olha simplesmente o que esses estereótipos têm de bom, né? Você só consegue enxergar o lado bom das escolhas que você não fez, né? Então, voltamos ao exemplo clássico, né? Você é solteiro e casa. Cara, uma decisão, são duas decisões que ou vamos pegar aqui, ó, a pessoa que quer fazer dieta, né? E chega no domingo na casa da avó e tem uma torta de limão que ela ama, vamos dizer assim. São duas decisões que são conflitantes entre si. E a gente precisa se tornar adulto, evoluir, amadurecer na nossa vida a ponto em que a gente saiba fazer escolhas, né? E essas escolhas necessariamente estão relacionadas com abrir mão de outras coisas. E isso a gente só consegue quando a gente entende que a expectativa de ter tudo é uma expectativa falsa. Exato. Né? Então, as falsas, existe um preceito budista que diz, né, que as grandes decepções são baseadas em falsas expectativas. Então, você diria que é importante as pessoas controlarem a sua expectativa com relação à vida, com relação aos relacionamentos, com relação aos acontecimentos? É por aí, Horácio? As pessoas que conseguem controlar o desenvolvimento das suas expectativas são pessoas que conseguem ter uma vida mais feliz, né? Hoje tu fala muito sobre expectativas, relacionamentos e mudanças e tal. Uma das seus objetivos na mudança foi trabalhar mais a questão da gastronomia. Como é que funciona esse quesito nessa tua mudança de estilo de vida que a gente está falando aqui? Ensinar gastronomia para as pessoas é algo que é um estilo de vida para todo mundo? Não, é um estilo de vida para mim. Porque eu sinto, de novo, como falamos na última conversa, acho que é bem legal
quem estiver nos ouvindo, quem estiver nos vendo, acompanhar o nosso bate-papo, porque ele tem uma cronologia, e para isso a gente está fazendo essa conexão Brasil-Estados Unidos. Então, é muito importante eu entender que aos poucos na minha vida eu fui descobrindo qual era o meu dom, qual era o sentido da minha vida, qual era o propósito da minha vida, né? E um dos propósitos da minha vida, eu acredito, é passar o meu conhecimento para frente. É um lugar onde eu me sinto confortável, é um lugar onde eu encontro felicidade, é um lugar onde eu sinto a minha energia vital crescendo, né? Então, ensinar aos outros o que eu sei é uma coisa que me faz bem, né? Nesse caso, uma coisa que eu sei fazer é cozinhar. É um dom que eu tenho, né? Então, ensinar a gastronomia faz parte do meu estilo de vida, né? Então, sim, depois que eu vim para os Estados Unidos, eu comecei a trabalhar em desenvolver a melhor vida para ser vivida por mim, né? E qual é a melhor vida para ser vivida por mim? É uma vida em que eu não preciso correr tanto atrás de dinheiro. O dinheiro não é a minha prioridade, o fator financeiro não é a minha prioridade, óbvio, sempre tem relevância, né? Mas não é a minha prioridade. Minha prioridade é dar sentido à minha existência, é fazer com que a minha história seja escrita dentro do sentido que ela tem que ser, e eu acredito que nessa linha a gente encontre melhor a felicidade. Nesse caso, neste momento, eu estou encontrando em San Diego, Califórnia, Estados Unidos. A gente vai ao rápido intervalo aqui na Conversa com o Binder, na conexão com Brasil, Estados Unidos, com Horácio Coutinho. Voltamos já, e a pergunta que eu vou fazer para ele é a seguinte: o lifestyle, essa pressão que existe aqui no Brasil, Instagram, rede social, é a mesma coisa lá para quem mora nos Estados Unidos, para quem é norte-americano? O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. De segunda a sexta, sempre com um episódio para o seu dia ou noite, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Conversas com Binder também conta com séries fixas, como a Conexão Brasil-Estados Unidos, com o publicitário Horácio Coutinho, direto da Califórnia, além do bate-papo sobre a história e curiosidades das novelas e filmes clássicos com o cineasta Luffy Stefan. O Conversas com Binder dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Então voltamos aqui com Conversas com Binder, com Horácio Coutinho, com a conexão Brasil-Estados Unidos. Horácio, a pergunta que eu fiz foi: o lifestyle norte-americano é igual ao brasileiro? Ou seja, os brasileiros também têm essa preocupação toda com a questão das redes sociais, Instagram, Facebook, imagem e tal. E aí, como é que é para os norte-americanos essa questão dessa imagem do lifestyle, assim? Então, trabalhando essa questão dos influenciadores e da criação de um conceito de um lifestyle, eu acredito que hoje no Brasil a gente está mais atrás disso. A gente está buscando... A gente está buscando melhor. A gente está buscando mais isso, sabe, Ângelo? No Brasil, acho que a gente tem uma carência melhor por essa busca, por a gente acreditar que está tendo uma vida pior, sabe? Eu acho que a gente vive um momento no Brasil em que a gente está buscando respostas, cara. Respostas para a vida... Porque a gente vem passando tantas experiências infelizes, né? Sejam políticas, que seriam os nossos exemplos, né? Que seriam as nossas referências, sejam elas políticas, sejam elas de pessoas que sejam influenciadores, que influenciem a gente de alguma forma.
a gente está passando tantas experiências ruins